Hey jovens, tudo bem? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e eu tô de volta dessa vez para abrir um novo tópico no canal. Eu amo filmes de terror, é a minha paixão, mas não são só filmes de terror que me trazem nostalgias e são o único gênero que eu gosto. Por isso, nesse canal, nesse tópico que eu vou abrir, eu vou falar dos filmes de outros gêneros. Vai ser especificamente para filmes de outros gêneros. E para abrir esse tópico, eu decidi falar de uma franquia que é a minha infância, que me traz muita nostalgia e eu adoro, que são os Super Patos. Quem ainda não conhece esse filme precisa assistir, porque ele é simplesmente um dos melhores filmes quando o assunto é esporte infantil. E eu tenho aqui a minha mais nova aquisição, o DVD com a trilogia, os 3 filmes dos Super Patos. D1, Nós Somos os Campeões, D2, Nós Somos os Campeões e D3, Nós Somos os Campeões. Vale dizer também que a Disney Plus está lançando a primeira temporada da continuação da franquia, que é Virando o Jogo dos Campeões. Então, pessoal, qual é a história da franquia? Estrelado por Emílio Esteves, Emílio interpreta Gordon Bombay, que é um ex-patinador de hóquei que agora trabalha na área da advocacia. Só que devido a algumas imprudências no trânsito, ele é condenado a fazer serviços comunitários. E o serviço dele é treinar o time de hóquei do Distrito 5 para as competições da Liga Infanto-Juvenil. E aí, quando ele vai conhecer esse grupo, ele percebe que são um monte de criança que não sabe jogar nada, não sabem nem patinar. Então ele fica com o difícil trabalho de treinar essas crianças para ganharem a Liga Infanto-Juvenil. E é aí que ele funda o time dos Super Patos. A priori ninguém gosta, né? Tipo Super Patos, pato, animal simples, né? Servido no almoço. Mas alguns, como o Charlie e o Fulton, Charlie interpretado por Joshua Jackson, e o Fulton, esse atorzinho aqui, eu não lembro do nome dele agora, mas tá aí pra vocês, aceitam participar dos Super Patos e logo o grupo todo entra na onda. E aí os Super Patos vão treinando até conseguirem ganhar o campeonato. E aí os Super Patos, pela primeira vez, se tornam aquele time ruim que em pouco tempo virou campeão. E essa é a história do primeiro filme. Tem a trilha sonora com a música do Queen, que são We Are The Champions, que é uma música muito oportuna, e Where We Rock You, que também é muito divertido dentro da história do filme. Então, para quem ainda não viu esse, eu super recomendo porque é muito nostálgico, é muito divertido. Charlie é interpretado pelo Joshua Jackson, como mencionei. Aqui ele é um ator ainda, não é famoso. Então é legal ver esses personagens no início de carreira. Aí, com o sucesso desse filme, em 1994 foi lançado D2, Nós Somos os Campeões. Agora com o time dos Super Patos, treinando para Copa, tipo uma Copa Mundial de Hóquei. E os principais inimigos deles nessa sequência é a Islândia. E aí, boa parte do filme são dos Super Patos antigos lidando com os 5 novos membros da equipe, que são a goleira Julie, o cowboy Dwayne, o Luiz Mendonça, que é da Flórida, o Ken Hu, que é o patinador profissional de gelo, né, de artes, acrobacias e tudo mais. E o Jim Portman, que é o irmão brutal, né, que se torna parceiro do Fulton. Então, boa parte do filme é eles lidando, né, com essas novas personalidades, jogando hóquei com as seleções da Itália, Islândia, entre outras. E também com a mudança de personalidade do Gordon, que ele sempre dizia que patinar no gelo era para ser divertido, o jogo dos patos era para ser um jogo divertido, eles tinham que jogar com o coração e não jogar para ganhar. E essa era a essência dos patos, que nesse filme mudou. Agora tudo tá em cima de patrocínio, propaganda,
Então, alguns patos começaram a perceber essa mudança nele. E então surgiu um conflito entre Gordon e os patos. É um filme muito legal que traz a mesma atmosfera do filme anterior, trazendo uma nova roupagem aos patos, introduzindo esse símbolo aqui, que é o tradicional, bem conhecido, né? Não só pelas pessoas que adoram a trilogia, mas pelos que já viram em alguns lugares, até nos desenhos dos Super Patos também. Então, esse filme, ele representa, assim, pra mim, um marco na história dos Super Patos. E aí fez outro sucesso, né? E em 96, 2 anos depois, veio D3. Nós somos os campeões, fechando a trilogia. Agora o ambiente mudou, não se trata mais só de competição, é algo escolar. Os patos receberam uma bolsa de estudos para uma das melhores escolas do país. E lá eles vão competir contra o time atual de lá, que também é campeão. Então vai ser campeões contra campeões nesse embate. E fora a rivalidade dos dois times, que é frequente durante todo esse capítulo. E para completar, Gordon não é mais o capitão do time. Ele recebe uma proposta de treinar em outros estados, né? De ver a Liga Infanto-Juvenil das regiões, das outras cidades. E o cargo de técnico vai para o treinador Orion, que é um cara um pouco mais frio, um pouco mais sério, não está ali para se divertir, está ali para treinar e mostrar que os patos podem ser ainda melhores do que eles são. Muita gente não gosta dele, então tem esse conflito de novo do treinador com alguns membros dos patos. E aí, esse filme é interessante porque mostra que os patos realmente podem ser melhor. Mostra que eles elevaram o nível. E isso é bem legal. Quase todo o elenco dos filmes anteriores volta pra cá. Sai apenas o Jesse, que é o Super Pato que estava desde o primeiro e participou do segundo. Aqui ele não tá mais. Tirando ele, todo mundo voltou. Então, é um filme muito nostálgico que fecha a trilogia com chave de ouro. É muito legal ver que tudo que eles enfrentaram, que os patos enfrentaram até aqui, foi para no final dar certo, para eles serem os campeões. Então, é um filme muito divertido e tá aí, né, nessa trilogiazinha para poder deslumbrar e assistir quantas vezes quiser, porque é muito bom. E agora, em 2021, foi lançado a série, 25 anos depois do fim da primeira trilogia, trazendo uma nova geração de Super Patos. Só que eu fiquei muito impressionado, por quê? Porque realmente a história dos campeões virou. Os patos aqui nessa série, eles não são os mocinhos, eles não são os protagonistas, eles são os vilões, os antagonistas. E é interessante porque mostrou que ao longo da história desses 25 anos, os patos mudaram. Eles eram legais, jogavam com o coração, e a partir do momento em que viraram uma empresa, um negócio, essa coisa de jogar com o coração, de jogar para se divertir, foi se perdendo. Então, os patos é um negócio, é uma empresa. Quem entra lá é para pensar no futuro, no profissionalismo, no trabalho, na faculdade, mesmo sendo criança de 10, 11 anos. Então, é um debate bem interessante que esse filme já traz, além da inversão, né? O que era bom ficou ruim, o que era ruim ficou bom. Então, tem toda essa mudança. O Evan, que é o protagonista da história, ele sai dos patos, ele é expulso dos patos por ele não jogar bem. E a mãe dele, revoltada com isso, resolve fazer um novo time para ele, chamado de Nem Tenta. Então, o Nem Tenta é um time super desajustado, tem gente que não sabe nem patinar também, que começa a treinar para jogar na Liga Infanto-Juvenil. E onde eles resolvem treinar? No Palácio de Gelo, que é simplesmente o local cujo dono é Gordon Bombay. Emílio Esteves está de volta como o dono do lugar. Dessa vez ele não gosta muito de rock porque ele ficou muito decepcionado da forma de como os patos mudaram. Não é os patos que ele treinou, então isso mexeu muito com ele. E aí
Ele é um cara bem ranzinza, mas dá pra ver ali em alguns momentos que ele é um cara que gosta de ajudar, que ele tem a paixão pelo rock ainda. Ele só tá frustrado com tudo que aconteceu ao longo desses anos. E ao longo da série, ele vai, de certa forma, ali ajudando, dando dicas, dando toques pra mãe do Evan, para ajudar a treinar o time, porque a mãe do Evan é a nova treinadora e o Gordon tá ali como uma espécie de auxiliar. Então é muito nostálgico, porque o time está passando por situações que o Gordon passou com os patos lá no comecinho. Tem muitos easter eggs, tem muita nostalgia envolvida na série. Por exemplo, no episódio 5, o Nintenta enfrenta os Falcões. E os Falcões, eles são vistos aqui como o pior time da Liga Infanto-Juvenil. Mas no filme original, lá em 92, o primeiro Super Patos, os Falcões eram o vilão principal, porque eles eram os melhores dos melhores. Inclusive, o Adam Banks, que é um super pato, antes de ir para os patos, era um falcão. Então a gente vê essa inversão. Ah, os Falcões eram tão legais, eram os melhores lá no primeiro filme e agora é o pior da liga, 25 anos depois. Então é uma mudança muito interessante que quem assistiu consegue captar. E no episódio 6, que foi o último episódio que eu vi, lançado nesse domingo, gente, que nostalgia! 6 patos originais voltaram para um encontro, né, junto com o Gordon Bombay. Então a gente tem a presença do Kenny, que é aquele ginasta de patinação no gelo, o Gui Manny e da Connie, que é um casalzinho que fica todo o tempo ali flertando ao longo da trilogia, e aqui a gente descobre que eles se casaram e tiveram 3 filhos. Então foi uma pergunta que foi respondida, o Gui e a Connie se casaram mesmo, achei bem legal isso. Tem o Fulton, ele volta aqui, né, a forma de como ele aparece é bem nostálgica, porque toda vez que ele aparecia era quebrando a janela de um carro, e aqui de novo, ele quebrou a janela de um carro. E tem também a presença do Averman, que é um garoto do Distrito 5, meio doidinho, de cabelo cacheado. E o Adam Banks, que era um falcão, virou um pato. Depois ele, no terceiro filme, ele foi para o time de cima, que era dos campeões já veteranos. Só que ele voltou para os patos. Então o Adam Banks sempre foi assim visto como uma das estrelas dos Super Patos, junto com o Charlie, com o Fulton. E é bem legal ver eles de novo. E tem uma cena ali, né, ao longo desse episódio, em que os patos jogam, se divertem no gelo com o Nintenta. Então é meio que os patos estão passando o bastão pro Nintenta. E é muito legal isso, é muito nostálgico. Tem uma cena do Kenny patinando no gelo que a gente vê e fica, cara, não é à toa que eles eram campeões. Olha como esse cara patina no gelo. É muito louco, pessoal, é muito nostálgico, eu fiquei muito feliz. E eu tô ainda com sangue quente com esse episódio, por isso que eu decidi falar dos Super Patos. Então, gente, falta aí 4 episódios pra acabar essa primeira temporada. Tô torcendo pra ter um desfecho muito legal, porque eu não sei se tá dando audiência no Disney Plus. Se for cancelado, eu quero ao menos que essa primeira temporada tenha uma conclusão. Então, fica aí a dica pra vocês que ainda não viram. Fica aí a dica pra quem gosta e não sabia que tem a série. A franquia Nós Somos os Campeões, que começou em 92, acabou em 96, e mais a série Virando o Jogo dos Campeões, que é uma sequência diretíssima, que tá na Disney Plus, e agora tá no 6º episódio, nesse sábado agora, indo pro 7º. Então, pessoal, vocês têm alguma dica de algum filme antigo que traz nostalgia pra vocês, que não necessariamente é terror? Vão aqui, comentem que eu respondo se for necessário, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau!